Oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo Serrão e eu tenho uma pergunta para você que está vendo esse vídeo agora. Você tem ou já teve medo da morte? Encara ela como algo ruim, assustador, ou não liga muito para isso e só deixa a vida rolar? Então, há muito tempo no Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços, sem que ela pudesse fazer algo. Desesperada, saiu pelas ruas implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre budista, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava abatendo. O mestre, então, respondeu que havia sim uma solução para sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda, nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte em nossa família. Aqui nós já perdemos um bebê também. Depois de andar pela cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição. Voltou até ele e disse: "O sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que eu era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. Bom, todos nós sabemos que a morte é inevitável. Eu, você, seus amigos, sua família, todos ao nosso redor morrerão um dia. Mas ainda assim relutamos em acreditar nesse fato. Assim como na história da mulher que perdeu seu filho, todo ser humano ao menos uma vez já conheceu a morte após a perda de alguém. Um fenômeno misterioso e assustador. Somente este ano, até o momento, foram mais de 58 milhões de mortes, das mais variadas formas, dos pobres aos ricos, das celebridades aos anônimos, de crianças a adultos. E talvez nunca iremos nos acostumar com ela. A dor e a angústia sempre baterão à porta de todos. Pensar sobre o que a morte representa significa refletir sobre o que a vida simboliza a nós. Porque ao ver um ente querido partir, nos sentimos da pior forma possível, sabendo que morrer é tão natural quanto respirar, por exemplo. Porque mesmo havendo várias crenças, com cada uma trazendo uma visão certamente reconfortante, ao acreditar que possa haver vida após a morte, ainda assim nos sentimos tão péssimos. Apesar de termos um certo receio ou medo, a morte nos força a viver. Só lutamos pelas nossas metas porque sabemos que um dia acabará. Se a vida aqui na Terra fosse eterna, não faria sentido construir sonhos e viver uma vida inteiramente única. Pois bem, morte é algo delicado. Talvez mesmo você, sendo um médico ou um cientista que estude cadáveres e esteja acostumado a ver a morte à sua frente, toda vez ao presenciar um falecimento, sente-se condoído pelo falecido ou por aqueles que perderam alguém. Você nunca vai ver uma mãe, logo após perder o filho, se sentir melhor depois de ouvir que o corpo do filho agora pertence à terra e que milhões de micro-organismos cuidam das suas células e que seus órgãos estão sendo abraçados pelas larvas. Não, a lei de insensível não ajudaria em nada para diminuir a angústia dessa mãe. No entanto, o que todos gostam de ouvir é que possivelmente o falecido encontra-se num lugar melhor, bem, feliz e saudável. Biológica, química e fisicamente conhecemos a morte. Sabemos o que ocorre em um corpo após ser dado como morto. Os órgãos param de trabalhar, a atividade cerebral é nula, as bactérias e células continuam se reproduzindo e se alimentando, o corpo é deformado e incha, pois é incapaz de expulsar o ar dentro dele. Espécies de moscas, como as varejeiras, depositam suas larvas. Essas larvas comem o tecido mole, deixando o corpo esquelético em questão de dias ou semanas, se as condições ambientais forem favoráveis. Insetos como escaravelhos comem as larvas das varejeiras e assim vai, acontecendo um festival de decomposição. Até aí não há tanto segredo, mas o verdadeiro mistério mora na mente e tão cedo será desvendado, pois até agora não existem evidências científicas de que a consciência continue após a morte, sobrando as crenças como a ressurreição das religiões abraâmicas e a reencarnação das religiões orientais e na doutrina espírita, ou até mesmo o Eternal Oblivion, o esquecimento eterno, um conceito da neuropsicologia ligado à ideia do fim da consciência após a morte. E isso pode ser triste, porque mesmo que a consciência vire nada e tenha seu fim, o que pode ser pior ou quase pior do que a morte é ser esquecido. Todos nós vamos morrer, porém não uma, mas duas vezes. A primeira, quando deixaremos de respirar, e a segunda, um pouco mais tarde, a última vez que seremos lembrados. Por uma última vez, o seu nome será dito, uma foto sua será vista e uma lembrança de você será revisitada. Ao morrer, ainda vivemos no coração e na mente daqueles que amamos e nos amam. O luto por nós terá um tempo,
Esse tempo a cada dia vai curar um pedaço que foi tirado após a nossa partida, e depois de um certo período a nossa ausência não será tão dolorida quanto no dia da nossa morte. Após anos, o que restará vai ser somente a saudade, os abraços, os beijos, os momentos felizes e as alegrias, até o dia em que as pessoas que ficaram de luto por nós tiverem uma última memória da nossa existência, uma última lembrança de que existimos, sorrimos, corremos e amamos. E por fim, seremos jogados no esquecimento eterno. E em algum ponto da linha do tempo vai haver uma última pessoa com uma última lembrança de nós no universo inteiro. Se o fim da nossa consciência pode ser algo possível e até triste, o que dirá então sobre nunca mais ser lembrado em lugar nenhum? Fica então a dúvida: somos ou não somos privilegiados? Se por um lado moramos em um planeta onde as condições para a vida acontecer são as ideais, considerando que existem milhões de planetas no universo, ou temos sorte, ou tudo isso é obra de algo ou de alguém. Por outro lado, por sermos um mero ponto azul navegando no espaço-tempo e que algum dia nunca mais nosso nome será dito, então tudo seria em vão e tanto esforço para depois tudo ser apagado e nossa vida ser esquecida. Não que o universo deva algo a nós, mas será que devemos algo a ele por estarmos respirando e vivemos nesse cosmos? Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Provavelmente você já ouviu essa proposição, e mesmo que ela simbolize uma metáfora, o céu como uma vida boa e o morrer como trabalho e esforço, essa frase não deixa de ser um fato. Ou seja, ninguém quer morrer, mas isso se intensifica ao ponto de ser muito mais do que só um desejo, mas uma luta interna dentro de cada um de nós. 24 horas por dia, 7 dias por semana, nossas células, órgãos e o cérebro trabalham incessantemente para nos manter vivos. Óbvio que também depende de nós, se tratando de alimentação, exercícios físicos e uma boa noite de sono. Com tudo isso ok, o resto é com o nosso corpo. Qualquer doença que abata o organismo, os fagócitos são a primeira linha de defesa contra agentes estranhos. Qualquer ferida, as plaquetas e as células do sangue estão prontas para cicatrizar o tecido. Enfim, os exemplos são vários. Mas a luta mais difícil é no fim da vida. Estudos de um grupo de cientistas da Universidade de Charité, em Berlim, e da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, mostraram que em estágios terminais, o cérebro luta para reanimar o corpo. Os neurônios bebem oxigênio e a energia química da corrente sanguínea, e quando o corpo morre e o fluxo de sangue que chega ao cérebro para, os neurônios privados de oxigênio tentam uma de suas últimas saídas, acumular os recursos que sobraram, dizem os pesquisadores desse estudo. Bom, para muitos isso não pode ser algo incrível, mas na verdade é e muito. Porque isso mostra o quanto, não somente nós, mas também todas as células e organismos que vivem no nosso corpo prezam pela vida. E não seria decepcionante se ao morrermos o nosso destino seria simplesmente o vazio? Seria uma luta inteiramente em vão? Todo um esforço para nada? Enfim, diversas opiniões e fatos existem sobre a morte, e somos livres para pensar e emitir um pensamento acerca dela, mas algo que todos nós deveríamos concordar. Independentemente do que haja após a morte, todos nós devemos aproveitar o hoje e o agora. Se há vida após a morte, eu não sei, mas devemos lutar para que haja vida antes dela. Até a próxima.